Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos acompanhar um garoto chamado Harry em uma aventura inesquecível, cheia de descobertas e magia. Preparem-se para mergulhar em um mundo onde tudo é possível. Antes de começarmos, não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história mágica. Ativem o sininho e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa história. Harry acordou bem cedo na manhã seguinte. Mesmo percebendo que já estava claro, ele preferiu manter os olhos bem fechados. Foi tudo um sonho, ele disse a si mesmo com convicção. Sonhei que um gigante chamado Rubio Hagrid veio me dizer que eu ia para uma escola de magia. Quando eu abrir os olhos, estarei de volta no meu armário em casa. De repente, ele ouviu um som alto de batidas. É a tia Petúnia batendo na porta, Harry pensou, sentindo-se um pouco desanimado. Mas ainda assim, não abriu os olhos. Tinha sido um sonho tão bom. Tudo bem, Harry resmungou. Já estou de pé. Ele se sentou e o pesado casaco de Hagrid escorregou do seu corpo. A cabana estava cheia de sol. A tempestade havia passado e o próprio Hagrid dormia profundamente no sofá desmontado. Havia uma coruja batendo com a garra na janela, segurando um jornal no bico. Harry deu um pulo, sentindo uma felicidade imensa, como se um grande balão estivesse crescendo dentro dele. Ele foi direto à janela, abrindo-a com um puxão. A coruja voou para dentro e largou o jornal em cima de Hagrid, que nem se mexeu. Em seguida, a coruja voou até o chão e começou a bicar o casaco do gigante. Não faça isso. Harry tentou afastar a coruja, mas ela o ameaçou com o bico e continuou a atacar o casaco com ferocidade. Rubio! Harry chamou alto. Tem uma coruja? Pague a ela! Hagrid resmungou do sofá. O quê? Ela quer ser paga pela entrega do jornal. Olhe nos bolsos. O casaco de Hagrid parecia feito só de bolsos. Harry encontrou molhos de chaves, fichas de metal, rolinhos de barbante, balas de hortelã e saquinhos de chá. Finalmente ele pegou um punhado de moedas estranhas. Dê a ela 5 nuques, Hagrid disse sonolento. Nuques! As moedinhas de bronze. Harry contou 5 moedas de bronze. A coruja esticou a perna para que ele colocasse o dinheiro em uma pequena bolsa de couro amarrada a ela. Depois, a ave voou para fora pela janela aberta. Hagrid bocejou alto, sentou-se e se espreguiçou. É melhor nos apressarmos, Harry. Temos muito o que fazer hoje. Temos que ir a Londres comprar todo o seu material escolar. Harry estava examinando as moedas mágicas. De repente, uma ideia o atingiu e ele sentiu como se o balão de felicidade dentro dele tivesse murchado. Hagrid? Rubio respondeu calçando suas botas enormes. Não tenho nenhum dinheiro e você ouviu o tio Walter na noite passada. Ele não vai pagar para eu aprender magia. Não se preocupe com isso, Hagrid disse, coçando a cabeça enquanto se levantava. Você acha que seus pais não deixaram nada para você? Mas se a casa foi destruída, eles não guardavam o ouro em casa, garoto. Nossa primeira parada será em Gringotts, o banco dos bruxos. Coma uma salsicha. Elas não são ruins frias. E não deixe de comer um pedaço do seu bolo de aniversário. Bruxos têm bancos? Apenas este. Gringotts. Ele é operado por duendes. Harry deixou cair o pedaço de salsicha que segurava. Duendes? Sim. E é por isso que só um louco tentaria roubar o banco, é o que eu te digo. Nunca se meta com duendes, Harry. Gringotts é o lugar mais seguro do mundo para guardar qualquer coisa que você queira manter segura, com a exceção de Hogwarts, talvez. Aliás, eu preciso ir mesmo a Gringotts. É por causa de Dumbledore. Assuntos de Hogwarts. Hagrid se endireitou, orgulhoso. Ele sempre me envia para lidar com assuntos que ele considera importantes. E buscar você, pegar coisas em Gringotts, ele sabe que pode confiar em mim, entendeu?
pegou tudo? Vamos, então. Harry seguiu Hagrid em direção ao rochedo. O céu estava bem claro agora, e o mar brilhava sob o sol. O barco que Walter tinha alugado ainda estava lá, com bastante água no fundo depois da tempestade. Como você chegou aqui? Harry perguntou, procurando por um segundo barco. Voando, Hagrid respondeu. Voando? Sim, mas vamos voltar nesse aqui. Não tenho permissão para usar magia depois de te buscar. Eles se sentaram no barco, Harry ainda com os olhos arregalados para Hagrid, tentando imaginá-lo voando. Mas parece um desperdício remar, disse Hagrid, lançando a Harry um de seus olhares de canto de olho. Se eu quisesse, apressar um pouco as coisas, você se importaria de não contar nada em Hogwarts? Claro que não, Harry disse, ansioso para ver mais mágica. Hagrid puxou novamente o guarda-chuva cor-de-rosa, deu 2 batidinhas na lateral do barco e eles dispararam em direção ao continente. Por que só um louco tentaria roubar Gringotts? Harry perguntou. Feitiços, encantamentos, disse Hagrid, desdobrando o seu jornal. Dizem que há dragões guardando os cofres de alta segurança. E você precisa conhecer o caminho. Gringotts fica debaixo de Londres, centenas de quilômetros abaixo, sabe? Mais fundo que o metrô. Você morreria de fome tentando sair de lá, mesmo que conseguisse pôr as mãos em alguma coisa. Harry ficou sentado pensando no que havia escutado, enquanto Hagrid lia o jornal, o Profeta Diário. Harry tinha aprendido com o tio Walter que as pessoas gostam de ser deixadas em paz enquanto leem, mas era muito difícil, pois ele nunca tivera tantas perguntas na vida. O Ministério da Magia está se metendo nas trapalhadas de sempre, Hagrid resmungou virando a página. Existe um ministro da magia? Harry perguntou antes que pudesse se conter. Claro, eles queriam nomear Dumbledore como ministro, é claro, mas ele jamais largaria Hogwarts. Então o velho Cornelius Fudge ficou com o cargo. Um desastre total. É por isso que ele envia corujas para Dumbledore todas as manhãs, pedindo conselhos. Mas o que o Ministério da Magia faz? Bem, a principal tarefa é esconder dos trouxas que ainda existem bruxas e bruxos por aí. Por quê? Por quê? Ora, Harry, todo mundo ia querer resolver os problemas com mágica. Não, é melhor que nos deixem em paz. Nesse instante, o barco bateu suavemente na parede do cais. Hagrid dobrou o jornal e eles subiram os degraus de pedra que levavam à rua. As pessoas que passavam olhavam muito para Hagrid, enquanto os dois caminhavam pela pequena cidade até a estação. Harry não podia culpá-las. Além de Hagrid ser 2 vezes mais alto que todo mundo, ele não parava de apontar para coisas comuns como parquímetros e comentar em voz alta. Está vendo isso, Harry? As coisas que esses trouxas inventam, hein? Rúbio, Harry disse, um pouco sem fôlego de tanto correr para acompanhar o seu ritmo. Você disse que há dragões em Gringotts? Bem, é o que dizem, Hagrid respondeu. Maneiro, eu adoraria ter um dragão. Você gostaria de ter um? Sempre quis ter um desde que era pequeno. É aqui que vamos. Eles tinham chegado à estação. Havia um trem para Londres, saindo em 5 minutos. Hagrid, que não entendia o dinheiro dos trouxas, como ele chamava, entregou as notas a Harry para comprar as passagens. No trem, as pessoas olharam ainda mais para Hagrid quando ele ocupou 2 assentos e começou a tricotar algo amarelo canário que parecia uma lona de circo. Você guardou sua carta, Harry? Ele perguntou enquanto contava as malhas do tricô. Harry tirou o envelope de pergaminho do bolso. Ótimo, aí tem uma lista de tudo o que você vai precisar. Harry desdobrou um segundo pedaço de papel que não tinha notado na noite anterior e leu: Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uniforme. Os alunos do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho, pretas. Um chapéu pontudo, simples, preto, para uso diário. Um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar. Uma capa de inverno, preta com fechos prateados.
As roupas do aluno devem ter etiquetas com seu nome. Livros. Os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes. Livro Padrão de Feitiços, primeira série, de Miranda Goshawk. História da Magia, de Batilda Bagshot. Teoria da Magia, de Adalberto Waffing. Guia de Transfiguração para Iniciantes, de Emerico Elwich. 1000 Ervas e Fungos Mágicos, de Philida Spore. Bebidas e Poções Mágicas, de Arsênio Digger. Animais Fantásticos e Seu Habitat, de Newton Scamander. As Corças das Trevas, um guia de autoproteção, de Quintino Trimble. Outros equipamentos, 1. Varinha mágica, 1 caldeirão, estanho, tamanho padrão, 2. Um conjunto de frascos, 1 telescópio, 1 balança de latão. Os alunos podem ainda trazer uma coruja, ou um gato, ou um sapo. Lembremos aos pais que os alunos do primeiro ano não podem usar vassouras pessoais. Podemos comprar tudo isso em Londres? Harry se perguntou em voz alta. Se você souber para onde ir, Hagrid respondeu. Harry nunca tinha ido a Londres antes. Hagrid, embora parecesse saber para onde ir, obviamente não estava acostumado a usar os meios de transporte comuns. Ele ficou preso na roleta do metrô e reclamou em voz alta que os assentos eram pequenos demais e os trens muito lentos. Não sei como os trouxas conseguem se virar sem mágica, ele disse enquanto subiam uma escada rolante gasta que levava a uma rua movimentada. Hagrid era tão grande que abria caminho pela multidão sem esforço. Harry só precisava segui-lo de perto. Eles passaram por livrarias e lojas de música, lanchonetes e cinemas, mas nenhuma loja parecia vender varinhas mágicas. Aquela era apenas uma rua comum, cheia de gente comum. Seria mesmo possível que houvesse montes de ouro de bruxos enterrados quilômetros abaixo dali? Existiam mesmo lojas que vendiam livros de feitiços e vassouras? Não seria, talvez, uma grande pegadinha dos Dursley? Se Harry não soubesse que os Dursley não tinham senso de humor, ele poderia ter chegado a essas conclusões, mas por alguma razão, embora tudo que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável, Harry não podia deixar de confiar nele. É aqui, disse Hagrid parando. O Caldeirão Furado é um lugar famoso. Era um pequeno bar sujo. Se Hagrid não o tivesse apontado, Harry nem teria notado que existia. As pessoas que passavam apressadas nem olhavam para aquele lado. Os olhos delas passavam da grande livraria de um lado para a loja de discos do outro, como se nem conseguissem ver o Caldeirão Furado. Na verdade, Harry teve a sensação muito estranha de que apenas ele e Hagrid conseguiam vê-lo. Antes que pudesse comentar, Hagrid o empurrou para dentro. Para um lugar famoso, o caldeirão era muito escuro e miserável. Havia algumas velhas sentadas em um canto, bebendo pequenos cálices de xerez. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho garçom do bar, que era bem careca e parecia uma noz pegajosa. O burburinho das conversas parou quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Acenaram e sorriram para ele. O garçom pegou um copo perguntando: "O de sempre, Hagrid." "Não posso, Tom. Estou a serviço de Hogwarts", disse Hagrid, dando uma palmada com sua mão enorme no ombro de Harry, o que fez os joelhos do garoto dobrarem. "Meu Deus!" exclamou o garçom, olhando fixamente para Harry. Será possível?" O caldeirão furado parou subitamente e um silêncio total se instalou. "Valha-me Deus!" o velho garçom murmurou. "Harry Potter, que honra!" E saiu correndo de trás do balcão. Apressou-se até Harry e agarrou suas mãos, com lágrimas nos olhos. "Seja bem-vindo, Sr. Potter, seja bem-vindo." Harry não sabia o que dizer. Todos os olhos estavam nele. A velha com o cachimbo puxava a fumaça sem perceber que o cachimbo havia apagado. Hagrid sorria radiante. Logo, houve um grande arrastar de cadeiras, e no instante seguinte, Harry se viu apertando as mãos de todos no caldeirão furado. "Doris Crockford, senhor." "Potter, não acredito que finalmente posso conhecê-lo."
Estou tão orgulhosa, Sr. Potter, tão orgulhosa. Sempre quis apertar sua mão. Estou nas nuvens. Encantado, Sr. Potter. Nem sei como dizer o quanto. Diggle é o meu nome, Dédalo Diggle. Eu já ouvi antes, senhor, Harry disse, e a cartola de Diggle caiu de tanta excitação. O senhor fez uma reverência para mim uma vez em uma loja. Ele se lembra, exclamou Dédalo Diggle, olhando para todos ao redor. Vocês ouviram isso? Ele se lembra de mim. Harry apertou muitas mãos. Doris Crockford não parava de voltar para um novo aperto. Um rapaz pálido se aproximou, muito nervoso. Um olho tremia. Professor Quirrell, disse Hagrid. Harry, o professor Quirrell será um dos seus professores em Hogwarts. Potter, gaguejou o professor Quirrell, apertando a mão de Harry. Nem sei o que dizer que prazer enorme é conhecê-lo. Que tipo de mágica o senhor ensina, professor Quirrell? Defesa contra as artes das trevas, murmurou o professor Quirrell, como se preferisse não pensar no assunto. Não que você precise, hein, Potter? Ele riu nervosamente. Você veio comprar o material, suponho? Tenho que comprar um livro novo sobre vampiros. Ele parecia aterrorizado só de pensar nisso. Mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell com Harry sozinho. Levou uns 10 minutos para o menino se livrar de todos. Finalmente, Hagrid conseguiu ser ouvido no meio da bagunça. Precisamos nos apressar. Temos muitas compras para fazer. Vamos, Harry. Doris Crockford apertou a mão de Harry uma última vez. Eles saíram do bar e foram para um pequeno pátio murado, onde não havia nada além de uma lata de lixo e um pouco de mato. Hagrid sorriu para Harry. Eu te disse, não disse? Falei que você era famoso. Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção por te conhecer, mas, em geral, ele está sempre tremendo. Ele é sempre tão nervoso. Assim, coitado. Uma cabeça brilhante. Foi bem enquanto estudou em livros, mas quando tirou 1 ano para aprender na prática... Dizem que encontrou vampiros na Floresta Negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais foi o mesmo. Ele tem pavor dos alunos, tem pavor da matéria que ensina. Agora, cadê o meu guarda-chuva? Vampiros? Feiticeiras? A cabeça de Harry estava girando. Enquanto isso, Hagrid contava tijolos na parede, acima da lata de lixo. 3 para cima, 2 para o lado, ele murmurou. Certo, afaste-se, Harry. Ele bateu na parede 3 vezes com a ponta do guarda-chuva. O tijolo que ele tocou estremeceu, se torceu. No meio, apareceu um pequeno buraco, que foi se alargando cada vez mais. 1 segundo depois, eles estavam diante de um arco grande o suficiente para Hagrid, um arco que se abria para uma rua de pedras irregulares que serpenteava e desaparecia de vista. Bem-vindo, disse Hagrid, ao beco diagonal. Ele riu do espanto de Harry. Eles atravessaram o arco. Harry deu uma olhada rápida por cima do ombro e viu o arco encolher instantaneamente e se transformar em uma parede sólida. O sol brilhava em uma pilha de caldeirões na porta da loja mais próxima. Caldeirões, todos os tamanhos, cobre, latão, estanho, prata, todos os tamanhos, dizia um letreiro acima. Você vai precisar de um, disse Hagrid. Mas temos que pegar o seu dinheiro primeiro. Harry desejou ter 8 olhos. Ele virava a cabeça para todos os lados enquanto caminhavam pela rua, tentando ver tudo ao mesmo tempo. As lojas, as coisas nas portas, as pessoas fazendo compras. Uma mulher rechonchuda do lado de fora de uma farmácia balançou a cabeça quando eles passaram e disse: fígado de dragão, 17 sicles, 30 gramas, eles enlouqueceram. Um pio suave veio de uma loja escura com um letreiro que dizia Empório de Corujas, douradas das torres do campo, marrons e brancas. Vários garotos, mais ou menos da idade de Harry, espremiam o nariz contra a vitrine que tinha vassouras. Olhe, Harry ouviu um deles dizer, a nova Nimbus 2000, mais veloz do que nunca.
Havia lojas que vendiam vestes, lojas que vendiam telescópios e estranhos instrumentos de prata. Nas janelas havia pilhas de barris contendo baços de morcegos e olhos de enguias, pilhas mal equilibradas de livros de feitiços, penas de aves para escrever, rolos de pergaminhos, vidros de poções. Gringotes, Hagrid anunciou. Eles tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas. Parado em frente às portas de bronze polido, usando um uniforme vermelho e dourado, havia... Sim, é um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra branca até o duende. Ele era uma cabeça mais baixo do que Harry. Tinha uma cara escura e inteligente, uma barba em ponta e, Harry notou, mãos e pés muito compridos. O duende os cumprimentou com uma reverência quando entraram. Em seguida, eles se depararam com um segundo par de portas, desta vez de prata, onde havia gravado o seguinte: Entrem, estranhos, mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição. Porque os que tiram o que não ganharam terão é que pagar muito caro. Assim se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram. Ladrão, você foi avisado. Cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou. Não te disse? Só um louco tentaria roubar o banco, Hagrid lembrou. 2 duendes se curvaram quando eles passaram pelas portas de prata e entraram em um grande salão de mármore. Havia mais de 100 duendes sentados em banquinhos altos, atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes livros, pesando moedas em balanças de latão e examinando pedras preciosas com óculos de joalheiro. Havia ao redor do salão portas demais para contar, e outros duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam por elas. Hagrid e Harry se dirigiram ao balcão. Bom dia, disse Hagrid a um duende desocupado. Viemos sacar algum dinheiro do cofre do Sr. Harry Potter. O senhor tem a chave. Tenho em algum lugar, disse Hagrid, e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espalhando um punhado de biscoitos de cachorro mofados sobre o livro do duende. O duende franziu o nariz. Harry observou o duende ao lado pesar um monte de rubis do tamanho de carvões em brasa. Achei! Exclamou Hagrid finalmente, mostrando uma chavinha de ouro. O duende a examinou cuidadosamente. Parece estar em ordem. E tenho aqui também uma carta do professor Dumbledore. Hagrid falou com ar importante, tirando-a do bolso do casaco. É sobre você sabe o quê, que está no cofre 713. O duende leu a carta com atenção. Muito bem, ele respondeu, devolvendo a carta a Hagrid. Vou mandar alguém levá-lo aos 2 cofres. Grampo! Grampo era outro duende. Depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos de cachorro de volta nos bolsos, ele e Harry acompanharam Grampo a uma das portas do salão. O que é o você sabe o quê no cofre 713? Harry perguntou. Não posso te contar, Hagrid respondeu misterioso. Muito secreto. Negócios de Hogwarts. Dumbledore confiou em mim. Meu emprego vale mais do que a vontade de te contar. Grampo segurou a porta para eles passarem. Harry, que esperava mais mármore, se surpreendeu. Eles estavam em uma passagem estreita de pedra, iluminada por tochas flamejantes. Era uma descida íngreme, onde havia pequenos trilhos. Grampo assobiou e um vagonete disparou pelos trilhos em sua direção. Eles embarcaram, Hagrid com alguma dificuldade, e partiram. No começo, eles apenas viajaram em alta velocidade por um labirinto de passagens cheias de curvas. Harry tentou memorizar. Esquerda, direita, direita, esquerda, em frente no entroncamento, direita, esquerda, mas era impossível. O vagonete barulhento parecia conhecer o caminho, porque Grampo não estava dirigindo. Os olhos de Harry ardiam no ar frio que passava rápido, mas ele os mantinha bem abertos. Uma vez, ele pensou ter visto uma labaredas no fim da passagem e se virou para verificar se era um dragão, mas foi tarde demais.
Eles mergulharam ainda mais fundo, passando por um lago subterrâneo onde enormes estalactites e estalagmites se acumulavam no teto e no chão. Eu nunca sei, Harry gritou para que Hagrid pudesse ouvi-lo. Qual é a diferença entre uma estalactite e uma estalagmite? Estalagmite tem um im, disse Hagrid, e não me faça perguntas agora. Acho que vou enjoar. Ele realmente estava muito verde. Quando o vagonete finalmente parou ao lado de uma portinhola na passagem, Hagrid saltou e precisou se apoiar na parede para que seus joelhos parassem de tremer. Grampo destrancou a porta. Saiu uma grande nuvem de fumaça verde e, enquanto ela se dissipava, Harry ficou sem ar. Dentro havia montes de moedas de ouro, colunas de prata e pilhas de pequenos nuques de bronze. É tudo seu, Hagrid sorriu. Tudo de Harry. Era inacreditável. Os Dursley com certeza não sabiam da existência daquilo, ou teriam tirado tudo mais rápido do que uma piscadela. Quantas vezes eles tinham reclamado de quanto custava criar Harry. E durante todo esse tempo havia uma pequena fortuna que lhe pertencia, enterrada no subsolo de Londres. Hagrid ajudou Harry a guardar um pouco do dinheiro em uma saca. As moedas de ouro são galeões, ele explicou. 17 sicles de prata fazem um galeão e 29 nuques fazem um sicle. É bem simples. Certo, isso deve ser suficiente para uns 2 anos letivos. Guardaremos o resto bem guardado para você. Hagrid se virou para Grampo. O cofre 713 agora, por favor. E será que podemos ir mais devagar? Só tem uma velocidade. Grampo respondeu. Eles viajaram ainda mais para o fundo, ganhando velocidade. O ar foi se tornando cada vez mais frio enquanto disparavam pelas curvas fechadas. Sacolejavam por uma ravina subterrânea. Harry se inclinou para o lado para tentar ver o que havia no fundo, mas Hagrid gemeu e o puxou de volta pela nuca. O cofre 713 não tinha fechadura. Para trás, disse Grampo com ar de importância. Ele alisou a porta devagar com seu dedo comprido e ela simplesmente se dissolveu. Se alguém que não fosse um duende de Gringotts tentasse o mesmo, seria engolido pela porta e ficaria preso lá dentro, Grampo explicou. Com que frequência você vem ver se tem alguém lá dentro? Harry perguntou. Uma vez a cada 10 anos, Grampo disse, com um sorriso maldoso. Devia haver algo realmente extraordinário naquele cofre de segurança máxima. Harry tinha certeza. Ele se curvou para a frente, ansioso, esperando ver no mínimo joias fabulosas, mas a princípio achou que estava vazio. Depois, ele notou um pequeno embrulho encardido no chão. Hagrid o pegou e o guardou muito bem no casaco. Harry sentiu uma grande vontade de saber o que era, mas achou que era melhor não perguntar. Vamos voltar para esse vagonete infernal e não fale nada no caminho de volta. É melhor eu ficar de boca fechada, comentou Hagrid. Depois de mais uma viagem no vagonete descontrolado, eles chegaram à claridade do sol do lado de fora de Gringotts. Harry não sabia para onde correr primeiro, agora que tinha uma saca cheia de dinheiro. Ele não precisava saber quantos galeões faziam uma libra para saber que estava carregando mais dinheiro do que jamais tivera em toda a sua vida. Mais dinheiro até do que Duda jamais tivera. Vamos comprar logo o seu uniforme, falou Hagrid, indicando com a cabeça a loja Madame Malkin. Roupas para todas as ocasiões. Escute aqui, Harry. Você se importa se eu der uma corrida até o caldeirão furado para tomar um tônico? Detesto esses vagonetes de Gringotts. Ele realmente parecia meio enjoado. Por isso, Harry entrou na loja de Madame Malkin sozinho, um pouco nervoso. Madame Malkin era uma bruxa baixa, gorda e sorridente, toda vestida de lilás. Hogwarts, querido? Ela perguntou quando Harry começou a falar. Tenho tudo aqui. Para falar a verdade, tem outro rapazinho agora ajustando uma roupa. Nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé em cima de um banquinho.
enquanto uma segunda bruxa encurtava suas longas vestes pretas. Madame Malkin colocou Harry em um banquinho ao lado do outro, enfiou uma veste comprida por sua cabeça e começou a marcar a barra na altura certa. Oi, o garoto o cumprimentou. Hogwarts também? É, Harry confirmou. Meu pai está na loja ao lado comprando meus livros. E minha mãe está mais adiante procurando varinhas, o garoto disse. Ele tinha uma voz arrastada e entediada. Depois vou levar os dois para dar uma olhada nas vassouras de corrida. Não vejo por que os alunos do primeiro ano não podem ter vassouras pessoais. Acho que vou obrigar meu pai a me comprar uma e vou contrabandeá-la para a escola escondido. O garoto o lembrou muito do Duda. Você tem vassoura? Ele perguntou. Não. Sabe jogar quadribol? Não, respondeu Harry novamente, perguntando-se que diabo seria esse tal de quadribol. Eu sei. Meu pai disse que será um crime se não me escolherem para jogar pela minha casa, e sou obrigado a dizer que concordo. Já sabe em que casa você vai ficar? Não, Harry respondeu, sentindo-se a cada minuto mais bobo. Bom, ninguém sabe mesmo até chegar lá, não é? Mas sei que vou ficar na Sonserina. Toda a nossa família ficou lá. Imagine ficar na Lufa-Lufa. Acho que eu sairia da escola, você não? Concordou Harry, desejando poder responder algo um pouco mais interessante. Caramba, olha aquele homem! O garoto disse de repente, apontando para a vitrine. Rúbio estava parado na frente, rindo para Harry e apontando para 2 grandes sorvetes para explicar que não podia entrar. É o Rúbio, disse Harry, feliz por saber algo que o garoto não sabia. Ele trabalha em Hogwarts. Ah, ouvi falar dele. É uma espécie de empregado, não é? É o guarda-caça, Harry explicou. A cada segundo, ele gostava menos do garoto. É, isso mesmo. Ouvi dizer que ele é uma espécie de selvagem. Mora em um barraco no terreno da escola e de vez em quando toma um porre, tenta fazer mágicas e acaba colocando fogo na cama. Acho que ele é brilhante, Harry retrucou com frieza. Ah, é? O garoto disse com um leve desprezo. Por que ele está te acompanhando? Onde estão seus pais? Estão mortos, Harry respondeu secamente. Ele não tinha muita vontade de prolongar o assunto com aquele garoto. Ah, sinto muito, disse o outro, sem parecer lamentar nada. Mas eles eram do nosso povo, não eram? Eram bruxos, se é isso que você está perguntando. Eu realmente acho que não deviam deixar outro tipo de gente entrar, e você? Não são iguais a nós. Nunca foram educados para conhecer o nosso modo de viver. Alguns nunca sequer ouviram falar de Hogwarts, até receberem a carta, imagine. Acho que deviam manter a coisa entre as famílias de bruxos. Por falar nisso, qual é o seu sobrenome? Mas antes que Harry pudesse responder, Madame Malkin anunciou. Terminei com você, querido. Harry, nada frustrado com a desculpa para interromper a conversa com o garoto, pulou do banquinho para o chão. Bom, vejo você em Hogwarts, suponho, disse o garoto de voz arrastada. Harry ficou muito quieto enquanto comia o sorvete que Hagrid tinha trazido, chocolate e amora com nozes picadas. O que foi? Perguntou Hagrid. Nada, Harry mentiu. Eles pararam para comprar pergaminho e penas. Harry se animou um pouco quando descobriu um vidro de tinta que mudava de cor enquanto a pessoa escrevia. Quando saíram da loja, ele perguntou, Rúbio, o que é quadribol? Caramba, Harry, eu vivo me esquecendo que você não sabe quase nada, raios. Não saber o que é quadribol? Não me faça me sentir pior, ele disse, e contou a Hagrid sobre o garoto pálido na loja de Madame Malkin. E ele disse que nem deviam permitir a gente que pertence à família de trouxas. Você não pertence a uma família de trouxas. Se ele soubesse quem você é, ele cresceu sabendo seu nome se os pais dele forem bruxos. Você viu o pessoal do Caldeirão Furado. Em todo caso, o que é que ele sabe das coisas? Alguns dos melhores bruxos que já conheci vinham de uma longa linhagem de trouxas. Veja a sua mãe. Veja só quem é a irmã dela. Então, o que é quadribol?
É o nosso esporte, esporte de bruxos. É como o futebol no mundo dos trouxas. Todos praticam quadribol. A gente joga no ar montado em vassouras, com 4 bolas. É meio difícil explicar as regras. E o que são Sonserina e Lufa-Lufa? Casas na escola, são 4. Todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem bobalhões, mas... Aposto que estou na Lufa-Lufa, disse Harry, deprimido. É melhor a Lufa-Lufa do que a Sonserina, sentenciou Hagrid, misterioso. Não tem um único bruxo nem uma única bruxa que tenham se desencaminhado, que não tenham passado pela Sonserina. Você sabe quem foi um deles. Desculpe. Você sabe quem esteve em Hogwarts? Há muitos e muitos anos. Eles compraram os livros escolares de Harry em uma loja chamada Floreios e Borrões, onde as prateleiras estavam lotadas até o teto com livros do tamanho de paralelepípedos encadernados em couro, livros do tamanho de selos postais com capas de seda, livros cobertos de símbolos curiosos e alguns livros sem nada. Até Duda, que nunca lia, teria ficado louco para pegar alguns desses livros. Hagrid quase teve que arrastar Harry para longe do Pragas e contra Pragas. Encante os seus amigos e confunda os seus inimigos com as últimas vinganças. Perda de cabelos, pernas bambas, língua presa e muitas, muitas mais, do professor Vindicto Viridiano. Eu estava tentando descobrir como rogar uma praga no Duda. Não vou dizer que não é uma boa ideia, mas você não pode usar magia no mundo dos trouxas, a não ser em situações muito especiais, disse Hagrid. De qualquer modo, você ainda não poderia lançar nenhuma dessas pragas. Vai precisar de muito estudo antes de chegar a esse nível. Hagrid não deixou Harry comprar um caldeirão de ouro maciço. Diz estanho na sua lista. Mas eles compraram uma balança bonita para pesar os ingredientes das poções e um telescópio desmontável de latão. Eles visitaram a farmácia, que era bem fascinante para compensar seu cheiro horrível, uma mistura de ovo estragado e repolho podre. Havia barricas de coisas viscosas no chão, frascos com ervas, raízes secas e pós coloridos cobriam as paredes, e feixes de penas, fileiras de dentes e garras retorcidas pendiam do teto. Enquanto Hagrid pedia ao homem atrás do balcão um conjunto de ingredientes básicos para poções para Harry, o próprio Harry examinava chifres de prata de unicórnios, a 21 galeões cada, e minúsculos olhos faiscantes de besouros, 5 nuques à concha. Ao saírem da farmácia, Hagrid verificou a lista de Harry mais uma vez. Só falta a varinha. Ah, e ainda não comprei o seu presente de aniversário. Harry sentiu o rosto corar. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Vamos fazer o seguinte. Vou comprar um bicho para você. Não vai ser sapo. Os sapos saíram de moda há muitos anos. Todo mundo ia rir de você. E não gosto de gatos. Eles me fazem espirrar. Vou te comprar uma coruja. Todos os garotos querem corujas. São muito úteis. Levam cartas e tudo mais. 20 minutos depois, eles saíram do empório de corujas, que era escuro e cheio de ruídos e brilhos, e olhos que cintilavam como joias. Harry agora carregava uma grande gaiola com uma bela coruja branca como a neve, que dormia profundamente, a cabeça debaixo da asa. Ele não parava de agradecer. Parecia até o professor Quirrell. Não tem de quê, Hagrid respondeu rouco. Acho que você nunca ganhou muitos presentes dos Dursley. Agora só falta Olivaras, a única loja de varinhas. Olivaras, e você precisa ter a melhor varinha do mundo. Uma varinha mágica. Era realmente o que Harry mais desejava. A última loja era estreita e feiosa. Letras de ouro descascadas sobre a porta diziam: Olivaras artesãos de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Havia uma única varinha sobre uma almofada púrpura desbotada, na vitrine empoeirada. Um sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram.
Era uma lojinha minúscula, vazia, exceto por uma única cadeira alta e estreita em que Hagrid se sentou para esperar. Harry teve uma sensação estranha, como se tivesse entrado em uma biblioteca muito exclusiva. Ele engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de lhe ocorrer e ficou espiando os milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto. Por alguma razão, sentiu um arrepio na nuca. A própria poeira e o silêncio ali pareciam vibrar com uma magia secreta. "Boa tarde", disse uma voz suave. Harry se assustou. Hagrid também deve ter se assustado, porque se ouviu um rangido alto e ele se levantou rapidamente da cadeira. Havia um velho parado diante deles, com olhos grandes e muito claros, brilhando como duas luas na penumbra da loja. "Oi", disse Harry, sem jeito. "Ah, sim", disse o homem. Sim. Achei que o veria em breve." Harry Potter. Não era uma pergunta. "Você tem os olhos de sua mãe. Parece que foi ontem que ela esteve aqui, comprando a primeira varinha. 26 centímetros de comprimento, farfalhante, feita de salgueiro. Uma boa varinha para encantamentos." O Sr. Olivaras chegou mais perto de Harry. Harry desejou que ele piscasse. Aqueles olhos prateados lhe davam um pouco de medo. Já o seu pai deu preferência a uma varinha de mogno. 28 centímetros. Flexível. Um pouco mais de poder e excelente para transformações. Bom, digo que seu pai deu preferência, mas na realidade é a varinha que escolhe o bruxo, é claro. O Sr. Olivaras tinha chegado tão perto que ele e Harry estavam quase encostando os narizes. Harry se viu refletido naqueles olhos, e foi aí que... O Sr. Olivaras tocou a cicatriz em forma de raio na testa de Harry com um dedo branco e longo. "Lamento dizer que vendi a varinha que fez isso", ele disse suavemente. 35 centímetros. Nossa! Uma varinha poderosa, muito poderosa nas mãos erradas. Bom, se eu tivesse sabido o que a varinha ia sair por aí fazendo... Ele sacudiu a cabeça e então, para alívio de Harry, viu Hagrid. Hagrid, que bom ver você de novo. Carvalho, 40 centímetros, meio mole, não era?" "Era sim, senhor." "Boa varinha aquela, mas suponho que a partiram ao meio quando o expulsaram?" disse o Sr. Olivaras de repente sério. Partiram, é verdade", disse Hagrid, arrastando os pés. "Mas ainda guardo os pedaços", ele acrescentou animado. "Mas você não os usa?" perguntou o Sr. Olivaras severo. "Ah, não, senhor." Hagrid respondeu rapidamente. Harry notou que ele apertou o guarda-chuva cor-de-rosa com força ao responder. Resmungou o Sr. Olivaras, lançando um olhar penetrante a Hagrid. "Bom, agora, Sr. Potter, vamos ver." E tirou uma longa fita métrica com números prateados do bolso. "Qual é o braço da varinha?" Bom, sou destro", Harry respondeu. "Estique o braço, isso." Ele mediu Harry do ombro ao dedo, depois do pulso ao cotovelo, do ombro ao chão, do joelho à axila e ao redor da cabeça. Enquanto media, disse: "Toda varinha Olivaras tem o miolo feito de uma poderosa substância mágica, Sr. Potter. Usamos pelos de unicórnio, penas de cauda de fênix e cordas de coração de dragão. Não há duas varinhas Olivaras, como não há unicórnios, dragões, nem fênix iguais. E, é claro, o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bruxo." Harry, de repente, percebeu que a fita métrica que o media entre as narinas estava medindo sozinha. O senhor Olivaras andava rapidamente em volta das prateleiras, descendo caixas. "Já chega", ele falou, e a fita métrica afrouxou e caiu formando um montinho no chão. "Certo então, Sr. Potter, experimente esta, faia e corda de coração de dragão, 23 centímetros. Boa e flexível. Pegue e experimente." Harry pegou a varinha e, sentindo-se bobo, fez alguns movimentos com ela, mas o Sr. Olivaras a tirou de sua mão quase imediatamente.
Bordo e pena de fênix, 18 centímetros, bem elástica. Experimente. Harry experimentou, mas mal tinha erguido a varinha quando mais uma vez o Sr. Olivaras atirou de sua mão. Não, não. Tome ébano e pelo de unicórnio, 22 centímetros, flexíveis. Vamos, vamos, experimente. Harry experimentou e experimentou. Ele não fazia ideia do que o Sr. Olivaras estava esperando. A pilha de varinhas experimentadas estava cada vez maior em cima da cadeira alta e estreita, mas quanto mais varinhas o Sr. Olivaras tirava das prateleiras, mais feliz ele parecia ficar. Freguês difícil, hein? Não se preocupe, vamos encontrar a varinha perfeita para o senhor em algum lugar. Estou em dúvida, agora. Por que não? Uma combinação incomum, azevinho e pena de fênix. 28 centímetros, boa e maleável. Harry pegou a varinha. Sentiu um repentino calor nos dedos. Ergueu a varinha acima da cabeça, baixou-a, cortando o ar empoeirado com um zunido, e uma torrente de faíscas douradas e vermelhas saiu da ponta como um fogo de artifício, atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes. Hagrid gritou entusiasmado e bateu palmas, e o Sr. Olivaras exclamou: "Bravo, mesmo! Ah, muito bom! Ora, ora, ora! Que curioso! Curiosíssimo!" Ele repôs a varinha de Harry na caixa e a embrulhou em papel pardo, ainda murmurando: "Curioso, curioso." "O senhor me desculpe", disse Harry, "mas o que é curioso?" O Sr. Olivaras encarou Harry com aqueles olhos claros. "Lembro-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter, de cada uma. Acontece que a fênix, cuja pena está na sua varinha, produziu mais uma pena, apenas mais uma. É muito curioso que o senhor tenha sido destinado para esta varinha, porque a irmã dela produziu a sua cicatriz." Harry engoliu em seco. "E tinha 34 centímetros, puxa. É realmente curioso como essas coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo, lembre-se. Acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, Sr. Potter. Afinal, aquele que não se deve nomear realizou grandes feitos, terríveis, sim, mas grandes." Harry estremeceu. Ele não tinha muita certeza se gostava do Sr. Olivaras. Ele pagou 7 galeões pela varinha e o Sr. Olivaras se curvou na saída deles. O sol de fim de tarde quase tinha chegado ao horizonte quando Harry e Hagrid refizeram o caminho para sair do beco diagonal, atravessar a parede e passar novamente pelo caldeirão furado, agora vazio. Harry não disse uma palavra enquanto caminhavam pela rua. Nem sequer reparou em quantas pessoas se maravilhavam com eles no metrô, carregados com todos aqueles pacotes de formatos esquisitos, com a coruja branca adormecida no colo de Harry. Eles subiram a escada rolante para a estação de Paddington. Harry só percebeu onde estavam quando Hagrid bateu em seu ombro. "Temos tempo para comer alguma coisa antes do trem sair", ele falou. Ele comprou um hambúrguer para Harry e se sentaram em bancos de plástico para comê-los. Harry não parava de olhar em volta. Por alguma razão, tudo parecia tão estranho. "Você está bem, Harry? Está muito calado", comentou Hagrid. Harry não tinha muita certeza se poderia explicar. Ele teve o melhor aniversário de sua vida. No entanto, ele mastigou o hambúrguer, tentando encontrar as palavras. "Todo mundo acha que sou especial", ele disse finalmente. "Todas aquelas pessoas no caldeirão furado, o professor Quirrell, o Sr. Olivaras, mas eu não conheço nadinha de mágica. Como podem esperar grandes feitos de mim? Sou famoso e nem me lembro o porquê. Não sei o que aconteceu quando Desculpe. Quero dizer, na noite que meus pais morreram." Hagrid se inclinou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas, ele tinha um sorriso bondoso. "Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começaram do zero em Hogwarts. Você vai se dar bem. Seja você mesmo. Sei que é difícil.
Você vai ser discriminado e isso é muito duro. Mas vai se divertir muito em Hogwarts. Eu me diverti e ainda me divirto para falar a verdade. Hagrid ajudou Harry a embarcar no trem que o levaria de volta aos Dursley, então lhe entregou um envelope. A sua passagem para Hogwarts. 1º de setembro, na estação de King's Cross. Está tudo na passagem. Qualquer problema com os Dursley, me mande uma carta pela coruja. Ela saberá onde me encontrar. Vejo você em breve, Harry. O trem parou na estação. Harry queria ficar olhando Hagrid até ele desaparecer de vista. Ele se levantou, espremeu o nariz contra o vidro da janela, mas quando piscou os olhos, Hagrid tinha desaparecido. E essa foi a incrível jornada de Harry em seu primeiro contato com o mundo mágico. É uma história de descoberta, amizade e a esperança que nasce quando encontramos nosso verdadeiro lugar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e comentar qual parte da história você mais amou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!